Bem-vindo ao canal Fotos Históricas Raras. Inscreva-se e deixe o like para não perder nenhuma viagem incrível ao passado. Após a libertação de Buchenwald, ocorrida em 11 de abril de 1945, o processo de responsabilização começou a tomar forma. Sobreviventes de diversas nacionalidades colaboraram com as autoridades para apontar responsáveis por violações, auxiliando na documentação necessária para os processos posteriores. O garimpo de Serra Pelada, no Pará, tornou-se o maior a céu aberto do mundo durante a década de 1980, atraindo milhares de trabalhadores em busca de ouro. No ano de 1986, a rotina exaustiva envolvia subir em costas íngremes carregando sacos pesados de terra, sob condições precárias de higiene e segurança física. O lendário goleiro de hóquei Terry Sawchuk posou para um registro impressionante no ano de 1966, revelando as inúmeras marcas acumuladas durante sua carreira profissional. Antes da obrigatoriedade do uso de máscaras protetoras, os atletas enfrentavam riscos elevados em cada partida disputada no gelo. O Museu Madame Tussauds, em Londres, enfrentou um grande incêndio em 18 de março de 1925, resultando na perda de centenas de peças valiosas. Após o controle das chamas, os funcionários encontraram manequins de cera com feições distorcidas pelo calor intenso, criando um cenário bizarro naquelas galerias. Durante uma inspeção em uma unidade de custódia nos anos 1940, um representante soviético encara Heinrich Himmler com firmeza. O registro documenta o contraste entre a vulnerabilidade do custodiado e a autoridade dos oficiais presentes, servindo como um testemunho da resistência individual diante das tragédias do período. Tropas soviéticas cercam um destacamento em 1945 durante a fase final do conflito europeu. Os uniformes de inverno e as bandagens improvisadas revelam o desgaste das forças defensoras diante do avanço no leste. A entrega formal marca a queda de uma estrutura militar que outrora dominou o continente. Uma multidão celebra o fim do grande conflito na Times Square, enquanto um casal se beija fervorosamente em meio à euforia coletiva. Ao fundo, um homem segura um cartaz que anuncia o encerramento oficial das hostilidades em 14 de agosto de 1945. O sentimento de alívio e vitória tomou conta das ruas de Nova York naquela tarde. Despedidas emocionantes marcaram as estações de trem durante a década de 1940, quando soldados partiam para as frentes de combate da Segunda Guerra Mundial. Mulheres se esticavam sobre as grades das plataformas para um último beijo em seus companheiros, que se inclinavam para fora dos vagões em movimento. Nas ruas de São Francisco, em 1969, manifestações feministas marcavam o auge da contracultura ao questionar padrões estéticos impostos. O ato de descartar peças íntimas simbolizava a busca por autonomia e liberdade social, integrando um movimento que transformou as relações de gênero na década de 60. Viena testemunhou o retorno de militares após o término das tensões globais em meados de 1945. Carregando marcas físicas das frentes, muitos homens buscavam reintegrar-se à vida urbana em meio às ruínas e à reconstrução europeia. O suporte de muletas tornou-se um símbolo comum nas calçadas austríacas daquela década. Um armeiro da Força Aérea Real Britânica prepara cuidadosamente as cargas destinadas a uma operação contra tropas italianas durante o ano de 1940. Em meio ao cenário árido do deserto, o manuseio técnico desses artefatos era vital para o sucesso das operações aéreas que definiram os rumos dos enfrentamentos no norte da África. O Kang era um dispositivo de sanção pública amplamente utilizado na China Imperial para expor condenados ao julgamento social durante o ano de 1873. A estrutura de madeira limitava movimentos básicos, fazendo a pessoa depender de terceiros para se alimentar, o que funcionava como mecanismo de controle e constrangimento. Durante o ano de 1902, o sistema jurídico na China ainda utilizava métodos de sanção pública para expor indivíduos condenados. O uso da canga, uma estrutura de madeira que exibia os registros das transgressões cometidas, servia como ferramenta de controle social e constrangimento perante a comunidade local.
Durante o ano de 1964, antes da popularização de aparelhos específicos para cuidados capilares, jovens em Nova York utilizavam ferramentas domésticas para seguir tendências estéticas. O uso do ferro de passar roupas sobre tábuas improvisadas era uma técnica comum para alisar o cabelo, exigindo cautela e auxílio externo. Operários da construção civil aproveitam uma pausa para fumar enquanto descansam perigosamente em uma viga de aço suspensa no ano de 1950. A centenas de metros de altura, o grupo demonstra uma naturalidade impressionante diante do abismo, evidenciando as precárias condições de segurança laboral que eram comuns naquele período. Durante o ano de 1932, operários da construção civil foram registrados em momentos de lazer arriscado sobre as vigas de aço dos arranha-céus em Nova York. A prática de jogar golfe nas alturas, sem equipamentos de segurança, simboliza aí a audácia dos trabalhadores que ergueram a infraestrutura vertical da metrópole. Durante o grande conflito do século XX, a busca por proteção contra o frio extremo resultou em inovações peculiares para o cotidiano. Criada em 1940, essa máscara facial aquecida utilizava resistência elétrica para manter a temperatura do rosto estável em ambientes gélidos de inverno severo. O pulmão de aço foi uma tecnologia médica essencial durante os anos 40 para salvar crianças com comprometimento respiratório causado pela pólio. O equipamento funcionava por meio de pressão negativa, ajudando os pulmões a inflarem mecanicamente quando os pacientes não conseguiam mais respirar. Durante os enfrentamentos iniciados em 28 de julho de 1914, o desenvolvimento tecnológico buscou formas de proteção contra riscos industriais no ambiente. O modelo P-Helmet, uma peça de flanela tratada com soluções específicas, surgiu como proteção essencial para equipes em campo antes da criação das máscaras de borracha. Durante a década de 1940, o imaginário popular e a ficção científica exploraram conceitos de tecnologias avançadas aplicadas ao campo de batalha. Embora robôs antropomórficos não existissem no período, tais ideias ganharam força em narrativas artísticas que especulavam sobre inovações mecânicas avançadas. Durante as escavações realizadas no leito do rio Paluxy, em 1952, pesquisadores no Texas documentaram trilhas de pegadas fossilizadas de dinossauros. A descoberta na região de Glen Rose forneceu dados valiosos sobre a fauna pré-histórica norte-americana, impulsionando estudos sobre o comportamento desses répteis gigantes. Em 5 de agosto de 1999, o ator Robert Downey Jr. compareceu a uma audiência na Califórnia, onde recebeu uma pena de detenção após descumprimentos de condicional. O episódio marcou uma fase turbulenta na trajetória do artista, que posteriormente conseguiu reconstruir sua carreira e imagem pública em Hollywood. As tempestades de poeira conhecidas como Dust Bowl atingiram as planícies centrais dos Estados Unidos durante o ano de 1936, forçando famílias de agricultores a enfrentarem secas severas e a ruína econômica. O fenômeno climático devastou colheitas e provocou um êxodo rural em busca de novas oportunidades. A filha de Joseph Goebbels, Helga, entrega flores ao líder alemão durante um evento oficial no final da década de 30. O gesto era utilizado frequentemente pelo sistema de propaganda para humanizar a cúpula do governo perante o público, reforçando ideais de unidade familiar e pureza em meio ao regime político. Durante a agitada corrida de 1954, uma colisão múltipla na curva norte de Daytona espalhou poeira e veículos pela pista de terra. O automobilismo norte-americano passava por uma transição técnica, e incidentes desse tipo evidenciam os perigos enfrentados pelos pilotos antes da pavimentação asfáltica total do circuito. Em uma sala de aula de artes na Universidade da Califórnia, em 1940, Ronald Reagan posou para estudantes de escultura como exemplo de físico masculino ideal. Antes de sua carreira política, o futuro presidente trabalhou como modelo e ator, contribuindo para estudos anatômicos em instituições educacionais. Marilyn Monroe sorri durante uma sessão fotográfica em Long Island, no ano de 1949.
Este momento captura da artista em uma fase ascendente de sua trajetória, antes de se tornar o maior ícone global do cinema, refletindo a estética solar e a simplicidade das produções fotográficas do pós-guerra. Uma patrulha feminina, equipada com equipamento de segurança, operava em motocicletas nos arredores de Nova York durante o ano de 1918. O destacamento evidenciava a crescente participação das mulheres em funções de vigilância e proteção interna nos Estados Unidos, enquanto o país mobilizava seus recursos para a fase final da crise internacional. Mulheres da etnia Padaung, conhecidas pelos anéis de latão que alongam o pescoço, visitaram Londres no ano de 1935 e foram registradas interagindo com a cultura local. Em um momento cotidiano na Elgin Avenue, elas buscam orientações com um policial britânico, despertando a curiosidade dos transeuntes. Em 1930, os parques de Londres recebiam eventos peculiares onde um oficial de polícia avaliava competições de tornozelos femininos. Escondidas sob cortinas para garantir a imparcialidade, as candidatas mostravam apenas os pés, refletindo as curiosas normas sociais e padrões de beleza da cultura britânica. As ruas movimentadas revelam o cotidiano chinês em 1926, onde o transporte manual ainda predominava nos centros urbanos. A dinâmica social da época evidenciava contrastes econômicos nítidos através do uso de carrinhos de mão para o deslocamento de passageiros em trajetos curtos. Os testes realizados por Wilbur Wright em Kitty Hawk durante o ano de 1901 foram fundamentais para o desenvolvimento da aerodinâmica moderna. O planador utilizado nas dunas da Carolina do Norte permitiu experimentos práticos sobre sustentação e controle, pavimentando o caminho para o voo motorizado posterior. O inventor Lawrence Hargrave realizou experimentos pioneiros na Austrália em 12 de novembro de 1894. Utilizando pipas celulares para elevar um ser humano do chão. Esse avanço técnico foi fundamental para o desenvolvimento da aeronáutica moderna, testando a estabilidade de estruturas que inspirariam futuros aviões. Sophia Loren aguarda entre as filmagens em um set cinematográfico, exemplificando a era de ouro do cinema europeu e sua transição para Hollywood. A presença de câmeras e da equipe técnica ao fundo contextualiza a rotina de produção da lendária atriz italiana, cujo talento e imagem ajudaram a moldar os padrões de estrelato e a moda internacional no decorrer do século XX. Alexander Graham Bell demonstrou sua invenção revolucionária no ano de 1876, alterando para sempre as comunicações globais com a criação do telefone. O dispositivo permitia a transmissão da voz humana por fios elétricos, marcando o início de uma era tecnológica que conectaria pessoas através de grandes distâncias. A Dynasphere foi um veículo de roda única inventado por John Archibald Purves, que testou seu design inovador nas areias de Bryn Sands, na Inglaterra, durante o ano de 1932. O conceito buscava simplificar o transporte utilizando uma estrutura circular gigante que se deslocava com o condutor posicionado internamente. Uma operação de engenharia extraordinária foi realizada na Romênia no ano de 1987, quando um prédio de 7.600 toneladas foi dividido ao meio para permitir a expansão de uma avenida. A estrutura foi deslocada sobre trilhos, enquanto os moradores permaneciam dentro, demonstrando uma técnica de realocação urbana impressionante. A fábrica da Fiat em Turim apresentava uma pista de testes inovadora construída diretamente no telhado do edifício Lingotto durante o ano de 1923. O local servia para validar o desempenho dos automóveis recém-fabricados em alta velocidade, tornando-se um símbolo da modernidade industrial italiana na década de 20. A imponente estrutura da ponte Golden Gate começa a ganhar forma sobre as águas da Baía de São Francisco durante a década de 30. O registro detalha as torres de aço e os cabos de suspensão instalados antes da finalização do tabuleiro central. A monumental obra de engenharia transformaria definitivamente a conexão logística da Califórnia. Operários trabalham na linha de montagem da Ford em uma fotografia de 1903,
capturando o início da Revolução Industrial no setor automobilístico. O método de produção em série otimizou o tempo de fabricação e transformou o acesso aos veículos, moldando o sistema econômico e a rotina urbana global. Durante a década de 1930, entusiastas da astronomia nos Estados Unidos adaptaram veículos para facilitar a observação do cosmos. A instalação de telescópios de grande porte sobre automóveis permitia o deslocamento para áreas rurais com menor poluição luminosa, democratizando o acesso ao estudo dos astros. Nos primeiros passos do programa espacial indiano em 1963, a logística era marcada por soluções simples e criativas. Partes do primeiro foguete foram transportadas por bicicletas até a base de lançamento em Tumba, evidenciando o esforço humano e a determinação científica que impulsionaram a Índia ao cenário global. Durante a expedição antártica australasiana iniciada em 1911, o astrônomo Edward Page utilizou abrigos improvisados para realizar observações magnéticas e meteorológicas. As condições extremas do continente gelado exigiam estruturas resistentes ao vento, servindo de base para descobertas científicas pioneiras em um território ainda inexplorado. Esta histórica imagem reúne as mentes mais brilhantes da ciência durante a 5ª Conferência de Solvay, realizada em Bruxelas no ano de 1927. Entre os presentes estão Marie Curie, Albert Einstein e Niels Bohr, cujas descobertas em física e química fundamentaram a ciência moderna. O físico Albert Einstein celebrou seu 72º aniversário em 14 de março de 1951. Ao deixar a festa no clube de Princeton, o fotógrafo Arthur Sasse capturou o momento em que o cientista mostrou a língua para os repórteres. O registro original assinado por ele atingiu alto valor em leilões. Albert Einstein participa da Feira Mundial de Nova York durante o ano de 1939. O evento ocorreu em um momento de grandes tensões globais, servindo como uma vitrine para inovações tecnológicas e visões de futuro, enquanto o renomado físico alemão já residia nos Estados Unidos como refugiado do regime alemão. Durante sua visita à Europa em 22 de setembro de 1931, Mahatma Gandhi reuniu-se com Charlie Chaplin em Londres para discutir visões sobre a humanidade e o progresso. O encontro uniu duas das figuras mais influentes do século XX, simbolizando o diálogo entre a resistência política e espiritual e a arte cinematográfica global. Charlie Chaplin e Edna Purviance atuam juntos em Burlesque on Carmen, produção lançada em 18 de dezembro de 1915. A obra é uma paródia do drama clássico e destaca a química entre os protagonistas durante a era do cinema mudo. Esse trabalho ajudou a consolidar o estilo cômico da Essanay Film Manufacturing. Durante as gravações do filme Sunnyside em 1919, Charlie Chaplin contracenou com atrizes em uma sequência onírica inspirada em temas bucólicos. A obra, produzida pela First National Pictures, explorou elementos de fantasia e humor físico, consolidando o estilo narrativo que definiu o cinema mudo mundial. O Leão Jack aparece em plena atividade durante uma gravação sonora para a MGM no ano de 1929. Ele participou de mais de 100 produções cinematográficas, tornando-se um ícone global da era de ouro de Hollywood. O aparato técnico reflete o início do cinema falado e a complexidade de captar áudio de animais. Esta fotografia de 1895 revela a magnitude de um cacto organ pipe na região de Baja Califórnia. A escala imensa da planta em relação à figura humana ressalta a biodiversidade do deserto mexicano no final do século XIX, servindo como um importante registro botânico e geográfico das expedições daquele período. As cabeças colossais da civilização olmeca foram esculpidas em pedras de basalto antes de 900 a.C. e representam uma das maiores conquistas artísticas da Mesoamérica antiga. Tais monumentos impressionam pelo tamanho e detalhamento das feições, sendo registros fundamentais para entender as culturas pré-colombianas.
Durante o ano de 1939, uma importante descoberta arqueológica ocorreu em Avenches, na Suíça, revelando um busto de ouro puro do imperador Marco Aurélio. A peça foi encontrada em um antigo sistema de esgoto da cidade de Aventicum, permitindo estudos aprofundados sobre a metalurgia e a iconografia romana. Uma vendedora ambulante posa diante do Coliseu em Roma no ano de 1897, época em que carruagens ainda circulavam livremente pela área externa do anfiteatro. O registro captura a vida cotidiana na Itália do fim do século XIX, evidenciando o contraste entre a monumentalidade antiga e a simplicidade das vestes locais. Atlantic City exibia uma orla densamente ocupada por banhistas em trajes formais e roupas de banho conservadoras em 1908. O registro captura-se a transição dos costumes sociais na virada do século, quando os balneários se tornaram destinos populares para as massas que buscavam lazer nas famosas praias de Nova Jersey. Mulheres aproveitam um dia ensolarado na praia por volta de 1940, acompanhadas por um rádio portátil da época. O cenário exemplifica a popularização do lazer litorâneo e das novas tecnologias de entretenimento que transformavam o comportamento social e a moda balneária em meados do século XX. Doris Day aproveitava momentos de descanso sob o sol ao lado de seu marido em meados de 1955. Como uma das maiores estrelas de Hollywood naquela década, suas aparições públicas em ambientes casuais eram amplamente registradas, refletindo o estilo de vida e a moda balneária que dominavam a cultura popular americana. A estética dos anos 20 é capturada nesta fotografia de Lucette Desmoulins, datada de 1920. O registro reflete as mudanças culturais daquela década, quando a moda feminina passou a adotar cortes mais práticos e expressivos, simbolizando uma nova postura social e artística na Europa do pós-guerra. Margareta Zelli assumiu a identidade de Mata Hari em Paris, tornando-se uma dançarina performática de sucesso absoluto. A imagem captura o luxo das vestimentas orientais que ela utilizava em 1906, bem antes de ser acusada de ações clandestinas durante a crise europeia e enfrentar um fim marcante em 15 de outubro de 1917. Félix Verle ficou mundialmente conhecido por sua elasticidade extrema decorrente de uma rara condição genética. Integrante de espetáculos itinerantes e circos de renome na virada do século XIX, ele desafiava a compreensão médica da época enquanto percorria diversos países sob os holofotes do entretenimento. Suma Lamonte equilibra esferas ornamentais em uma performance que mescla a habilidade circense e o ambiente doméstico de 1973. O traje detalhado reflete a estética dos espetáculos de variedades que migraram dos palcos para as salas de estar através da televisão, evidenciando a cultura do entretenimento daquela era. Kazimierz Szosland, renomado cavaleiro olímpico polonês, demonstra sua perícia técnica durante uma competição de hipismo em 1933. Medalhista em Amsterdã, ele representava a excelência da cavalaria de seu país em um período de grande prestígio para os esportes equestres, antes que o cenário europeu fosse transformado pelas tensões. Nas Olimpíadas de Paris, realizadas durante o ano de 1900, a modalidade de cabo de guerra ainda integrava o programa oficial de atletismo. O evento atraía grandes públicos e envolvia equipes de diferentes nações, demonstrando a força física e a cooperação estratégica exigidas nos primórdios das competições esportivas modernas. Durante os anos 20, o atleta francês Ernest Cadine destacou-se no cenário esportivo internacional ao conquistar a medalha de ouro no levantamento de peso. Seus treinamentos e competições utilizavam hálteres de ferro fundido, fundamentais para o desenvolvimento da força que o levou ao topo do pódio olímpico. Bill Russell e Muhammad Ali brincam em frente ao restaurante Slade's na década de 1960. O encontro entre esses dois gigantes do esporte simboliza a união de líderes negros que usavam sua influência para debater questões sociais e raciais, marcando a história cultural dos Estados Unidos.
Muhammad Ali demonstra seu carisma fora das competições oficiais, ao simular uma derrota para um jovem admirador em 1963. A interação lúdica no ringue revela a faceta humana e acessível do campeão mundial, consolidando sua influência cultural e popularidade antes mesmo de grandes desafios históricos na carreira. O histórico duelo no Zaire rendeu a Muhammad Ali uma bolsa sem precedentes para a época. Na imagem, o pugilista aparece em um cofre cercado por maços de dinheiro que totalizam cerca de 5 milhões de dólares. O evento ocorreu em 30 de outubro de 1974 e marcou a consolidação financeira de grandes atletas. O comediante Bob Hope realizou apresentações icônicas para o efetivo americano durante o conflito do Vietnã, buscando elevar o moral dos soldados em operações distantes. Em 25 de dezembro de 1970, ele subiu ao palco para um show de Natal, mantendo uma tradição de apoio aos militares que se estendeu por várias décadas. Durante a acirrada corrida presidencial de 1960, John F. Kennedy discursou para mineradores na Virgínia Ocidental em busca de apoio popular. O candidato democrata utilizou uma cadeira como palanque improvisado para se comunicar diretamente com os trabalhadores locais, reforçando suas propostas econômicas para a região. Durante um momento de descontração em 1962, o presidente John Kennedy aparece sorrindo ao lado de sua filha Carolyn. A pequena usa uma máscara satírica que reproduz as feições do próprio pai, evidenciando o lado humano e familiar da Casa Branca em meio às tensões políticas daquela época. Durante sua lua de mel no Japão, Marilyn Monroe visitou centros médicos das Forças Armadas para elevar o moral do efetivo em fevereiro de 1954. A presença da estrela em Tóquio causou grande comoção entre militares em recuperação que recebiam autógrafos e palavras de apoio em um gesto de diplomacia cultural marcante. A atriz francesa Brigitte Bardot aparece em visita ao ateliê de Pablo Picasso em Vallauris no ano de 1956. O encontro entre o ícone do cinema e o mestre do cubismo ocorreu durante o Festival de Cannes e revela o ambiente criativo do artista espanhol. A interação entre as duas personalidades marcou a cultura pop. No ateliê de Vallauris, 1956, a francesa Brigitte Bardot conversa de perto com Pablo Picasso em clima leve, entre telas e objetos do estúdio. A cena registrada na temporada do Festival de Cannes mostra a atriz curiosa diante do mestre do cubismo. Um recorte raro do encontro, em outro ângulo na Riviera Francesa. Em 1992, a revista Interview publicou este ensaio fotográfico assinado por Bruce Weber. O registro captura Drew Barrymore em um período de transição na carreira, consolidando seu estilo na cultura pop daquela década, enquanto interagia com a estética urbana e despojada da época. Michael Jackson beija a mão da personagem Minnie Mouse durante uma visita marcante ao parque da Disney. O rei do pop sempre demonstrou fascínio pelo universo de Walt Disney, e este registro de meados da década de 80 simboliza sua busca constante por refúgio no lúdico enquanto dominava as paradas musicais mundiais. Uma mulher galesa auxilia seu marido na limpeza do pó de carvão acumulado após uma jornada de trabalho exaustiva nas minas em 1931. Esse cotidiano doméstico era comum em vilas mineradoras da época, onde a falta de infraestrutura sanitária nas minas exigia que os cuidados básicos de higiene fossem realizados em casa pelas famílias. Uma mulher toma uma xícara de chá sentada sobre as ruínas de um edifício danificado durante o período da Segunda Guerra Mundial. A cena reflete o espírito de resiliência da população civil frente aos constantes ataques aéreos, mantendo hábitos cotidianos como forma de preservar a normalidade em meio à tensão urbana. Uma mulher posa com trajes militares estilizados durante os anos da Segunda Guerra Mundial, exemplificando a influência da estética militar na moda civil daquela década. O registro une elementos operacionais, como os sacos de areia e os equipamentos ao fundo, com a elegância clássica feminina da época de 1940.
Uma integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos, posa com uniforme oficial durante o período da Segunda Guerra Mundial. A composição destaca a presença feminina no serviço militar e o uso de símbolos de autoridade, como o cap adornado, integrando a estética militar ao contexto de mobilização total que definiu a década de 40. Em Rockaway Beach, no ano de 1946, a aplicação de normas rígidas de vestimenta levava a situações curiosas, como a aplicação de multas por traje considerado inadequado. Policiais monitoravam as praias para garantir que os trajes de banho seguissem os padrões morais da época, multando quem desafiasse as regras vigentes. O desfile de ações de graças da Macy's em Nova York tornou-se uma tradição cultural vibrante, exibindo balões gigantes que sobrevoavam as multidões nas ruas. Entre 1929 e 1960, figuras icônicas como o Pinóquio encantavam o público, marcando o início das festividades de fim de ano com um espetáculo visual inesquecível. A revista Life iniciou suas publicações semanais em 23 de novembro de 1936, revolucionando o jornalismo com o foco em grandes reportagens fotográficas que capturavam o cotidiano e eventos globais. Suas páginas traziam registros curiosos da vida comum, tornando-se uma das publicações mais influentes do século XX.